Mas espera aí, os dois têm naves espaciais, tem viagem no hiperespaço, a história se passa em planetas distantes, o herói é um escolhido que a gente descobre que tem poderes e também tem criaturas fantásticas. Mas se é assim, por que Duna é ficção científica e Star Wars é fantasia? E aí, tudo fantástico com você? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, saiu mais um trailer da adaptação da série de livros clássico de literatura fantástica Duna. Nesse caso, a gente está falando de uma coprodução entre os estúdios Warner e também HBO Max, e que vem me chamando a atenção justamente pelos cuidados e até o momento, pelo mostrado no trailer, pela fidelidade à obra original do Frank Herbert, publicado em 1965. E nesse ponto, quando os trailers começaram a circular, algumas pessoas levantaram algumas questões dos pontos de similaridade entre Duna e até mesmo outras obras bem conhecidas do grande público, como por exemplo Star Wars, né? E aí uma discussão comum nesse ponto é sempre destacar, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, de que Star Wars não é ficção científica, Star Wars é fantasia. Mas sendo assim, já que ela tem tanto ponto de contato, por que Duna é ficção científica e Star Wars é fantasia? Isso é uma discussão interessante que ajuda principalmente a escritores e escritoras iniciantes que querem enveredar pelo caminho da ficção científica para justamente distinguir um pouquinho mais dos termos, dessas tênues fronteiras da literatura fantástica que estão sempre se atravessando, tá? Então, nesse aspecto aqui, é importante a gente salientar, gente, que sim, as duas obras têm muito ponto de contato e dependendo até mesmo do ponto de vista que você está adotando, essa leitura pode variar. Eu poderia falar que, por exemplo, que no caso, a gente está falando do universo de Star Wars e de Duna, que as duas obras podem ter leituras sendo science fantasy, planetary romance, ou então até mesmo Ray Punk. E aí eu estou usando aqui até uma perspectiva dessas várias literaturas punk que eu abordei até mesmo na série Mundo Punk, que você tem acesso, vou deixar marcado aí em cima. Então, qual é exatamente, como é que a gente pode entender essas tênues, aparentemente no primeiro plano, né? Tênues diferenças entre Star Wars e ficção científica. Aí, justamente o elemento da distinção é o foco que recai sobre o elemento da ciência, a importância dada ao elemento da ciência. E talvez é justamente aqui, nessa questão que eu estou falando de ciência, que acaba gerando um pouco de confusão. Quando normalmente a gente fala de ciência, ainda existe uma ideia comumente interpretada dessa ideia de ciência como algo físico no sentido de algo que lida muito com, por exemplo, com números, com cálculos, ou então com designs arquitetônicos que demandam vários cálculos científicos, ou então com elementos vinculados à tecnologia, como linguagem de informática, dentre outros elementos. Mas, na verdade, vamos lembrar, gente, que existem diversos campos científicos. São ciências exatas, são ciências humanas, são ciências sociais, e esse é um caso que a gente ajuda a entender que Duna é ficção científica no aspecto de que ela é uma obra que aborda uma dessas ciências, tá? Duna é ficção científica por quê? Porque ali o ponto central da obra do Frank Herbert gira ao redor do impacto do spice, né? Do melange, da especiaria, spice must flow. Então, justamente é esse elemento aí o melange é que permite com que, por exemplo, aconteça as viagens espaciais, além da velocidade da luz, dentro do universo de Duna. Isso quer dizer o quê? Em termos de estrutura, que esse dispositivo melange, ele que faz com que aconteça, que a trama se desenvolva. Esse é o elemento de descontinuidade. Esse é principalmente, para usar um termo aqui do crítico Dark Savan, em 1900, na obra Metamorphoses of Science Fiction, esse é o novum, é esse dispositivo, esse elemento aí que faz com que a obra se enverede por um caminho ou pelo outro. E aí, ao redor desse elemento,
que a gente vai observar outras camadas que vão ser acrescentadas. O que acontece quando essa especiaria, quando esse produto é consumido pelas pessoas, né? O que causa exatamente nelas? Ok, elas permitem que os navegadores espaciais possam realizar suas viagens pelo espaço aprofundado. O que mais? Qual o efeito sobre a mente humana? O que ela desperta na mente humana? Né? O que vai causar dentro das alterações das pessoas? Que portas da consciência vão se abrir? Então, quando a gente olha mais de perto a obra do Frank Herbert, se por cima você tem a história de um escolhido, a história, basicamente a história da jornada do herói, exatamente como Star Wars. Que ele nasce com o destino a ser cumprido, ele sai do seu lugar ordinário, se desloca, chega a outro planeta, encontra aliados e obstáculos. Então, e nesse processo ele tem que se descobrir. E aí o outro eu dele ganha forma, né, evoluído e tal, mediante esses obstáculos, esses testes. Então, nesse processo daqui, a gente está vendo que a obra do Herbert ela vai dialogando também com outras ciências. Por exemplo, a psicanálise. Então, quando a obra do Herbert toca muito em questões abordadas por Jung, questões de arquétipo, questões de consciência, pré-ciência e tudo mais. Então, nesse aspecto aqui, a ciência do Frank Herbert, ela se diferencia de outras obras de ficção científica que vieram anteriormente, onde o foco se concentrava nos gadgets, né? Ou seja, nesse primeiro nível do que seria uma ficção científica, né? De naves espaciais, de planetas de robôs, pistolas de raios e tudo mais. Mas em Frank Herbert, o melange, ali, a especiaria, o spice, é um elemento central que afeta não apenas, que estrutura todo mundo ali, todo o universo de Duna, mas também tem impacto central sobre os indivíduos que entram em contato com ela. Então esse dispositivo, esse elemento que provoca descontinuidade, esse elemento vinculado a algo científico, porque é uma especiaria, é um produto e tal, é isso que vincula a obra à ficção científica. Num outro nível também, lembremos que a obra do Frank Herbert foi uma das primeiras a abordar questões ecológicas, né? A gente está falando dos anos 60, dos turbulentos anos 60, do movimento da contracultura, o movimento hippie, dos direitos civis dos negros, dos direitos civis da população gay, dos direitos civis, dos direitos das mulheres, logo em breve, nos anos 70. Então a gente está no contexto, vai a contestação do sistema, né, das instituições de poder. Nesse ponto também, a contestação de como que o indivíduo, o ser humano, vem tratando a natureza. Então a obra do Frank Herbert também entra nessa ciência aí da ecologia, né, dessa relação do indivíduo com o meio que o cerca, com o meio ambiente. Então esse é mais um nível de ciência que está presente ali na obra do Frank Herbert e que também aparece em outras obras. Vamos lembrar, nesse mesmo período, a Ursula K. Le Guin vai publicar A Floresta é o Nome do Mundo, onde você tem essa discussão também. É uma releitura de clássicas aventuras pulp, onde normalmente o herói branco, loiro, ariano, chega no planeta e tem uma população lá de uma espécie nativa, os alienígenas. Então, esse astronauta, né, chega lá e planta a bandeira da sua federação planetária e tal, aqui agora vocês vão ser bem cuidados e tal. Então, o que a Ursula K. Le Guin faz no Floresta, o Nome do Mundo, é recontextualizar isso para mostrar qual a importância da floresta para esse mundo aí abordado no romance. Qual é a relação da floresta com os indivíduos, com os seres que habitam nela? Então, esse tema da ecologia é algo muito bem presente na ficção científica dos anos 60, refletindo o próprio momento da manifestação da ficção científica New Wave, né? Ou seja, essa ficção científica que buscava justamente abarcar outras ciências além das ciências exatas, trazendo a religião, a psicanálise, abordando temas ligados ao sexo, não é? Já fiz vídeo aqui sobre o New Wave, vou deixar marcado em cima, que é da série que é ficção científica, e que atesta justamente essa vinculação da obra do Frank Herbert com
com esse campo. Já Star Wars, por outro lado, você não tem isso. Você tem sim, você tem naves espaciais, você tem viagem no hiperespaço, você tem criaturas fantásticas e tudo mais, mas, ok, elas fazem parte do cenário. Ali é como se fosse uma obra de fantasia. Você não tem uma contestação, você tem uma plena aceitação daquele mundo ali. Ninguém discute. Ao contrário do Duna, onde as pessoas discutem as aplicações, as consequências do uso da especiaria e essas coisas, você não tem isso em Star Wars. Né? Então, o que passa, mas você poderia falar, é a questão da força. Mas ali a força é algo conectado ao elemento místico, conforme é apresentado dentro da obra, dentro ali do universo cinemático de Star Wars, beleza? A gente percebe, inclusive, que, por exemplo, na primeira trilogia do George Lucas, eu falo aqui primeira em termos de numeração, né? Nos primeiros filmes, 1, 2 e 3, Ameaça Fantasma e coisa e tal, no Star Wars Ameaça Fantasma, você tem uma tentativa de vincular elementos da força com a questão científica, como, por exemplo, vamos medir o nível de midi-chlorians aqui nesse menino para saber se a força é forte nele. Ou seja, mas mesmo assim, nesse aspecto, a discussão para aí. Não é uma discussão sobre, por exemplo, o que são exatamente esses pretensos midi-chlorians, né? Esse midi-chlorians está afetando o universo como um todo ou apenas alguns indivíduos? Então, sendo assim, é como se fosse igual magia. Não é? Se houvesse uma discussão de que existem midi-chlorians sombrios e que transformam a pessoa no ser sombrio, ou seja, se mostrasse a influência desses elementos midi-chlorians sobre o jovem, no caso daqui, Skywalker, e de como esses elementos acabam sendo uma ameaça para outras pessoas que também têm esses midi-chlorians sombrios e tal. Então, talvez, se a trama se enveredasse por esse caminho, dando uma maior dimensão, maior ênfase nesse elemento científico, aí Star Wars poderia ser tomado como ficção científica. Mas do jeito que é apresentado, a obra é um clássico exemplo de fantasia, onde nós temos a apresentação de um mundo onde os indivíduos tomam tudo como parte do seu cotidiano, como coisas normais. É normal ter robô, é normal ter ser alienígena, é normal você tomar um chopp com um alienígena no bar, normal ter viagem espacial, normal você ter hiperespaço, não tem explicação sobre nada disso, e tudo é tomado apenas como um plano de fundo para o desenvolvimento da jornada do herói, no caso aí do jovem Skywalker, na trilogia clássica, né, vamos dizer assim, nos episódios 4, 5 e 6, né? Então, esses pontos, essa questão é o manejo dos elementos científicos que estão aparecendo ali. Isso é relevante para o jovem escritor e escritora prestar atenção. Como já falei isso já outras vezes, não é só botar robô e nave espacial que vira ficção científica. Qual é o impacto? O impacto do elemento científico sobre o indivíduo e o mundo ao redor dele. Né? Como é que isso vai ser apresentado? Como que esse mesmo elemento abre diferentes possibilidades de interpretação para quem está lendo. Né? Então é isso que faz com que Duna, de Frank Herbert, seja uma obra tão fascinante que se mantém atual, no momento, escrito nos anos 60, mas quando a gente lê hoje, a gente observa tudo essa discussão sobre o lugar da ecologia, sobre o lugar a necessidade do indivíduo expandir seus limites de consciência, sobre essa dependência da civilização de combustíveis fósseis, né? E tudo mais. Então, é nesse ponto que você tem que prestar atenção para discernir o que é uma obra de fantasia e o que é ficção científica, ok? E aí eu quero saber de você, se você concorda ou não concorda com essa visão, o que mais você pode acrescentar que distingue uma obra de fantasia e de ficção científica? Você concorda que Star Wars é fantasia? Não é? Então coloca aí nos comentários para a gente discutir. Agradeço a você pela sua presença em mais esse vídeo. Até a próxima! Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.